Hi guys, what's up? I'm Jessica Rodrigues, I'm back! Por uma falha técnica que acabou caindo a conexão, mas estou de volta, tá? Bem, como eu estava falando para vocês antes, eu estou aqui, tá? Para nós termos a nossa aula, a proposta que é o inglês no dia a dia, como aplicar o inglês no dia a dia, tá certo? Tivemos algumas dificuldades mais cedo, às 14 horas, por isso não conseguimos colocar a aula no ar, mas estamos aqui. Então, quem tiver online, quem tiver interesse no inglês, pode ir chegando, vamos começar a trabalhar esse conteúdo, tá bom? Para iniciar, tá, a conversa com vocês, eu queria trazer, tá, alguns aspectos do idioma, né? Por que é que a gente não consegue aplicar o inglês na prática? Por que é que, de repente, tantos têm experiência com o idioma, estão em cursos tradicionais também, estudam inglês há anos, mas não conseguem se comunicar com o inglês, utilizando o inglês, né? A gente sabe que desde que a gente estuda, inicia os estudos em escolas regulares, desde do primeiro ano, no caso, né, que é a alfabetização antiga, a gente já começa a ver o inglês com vocabulário básico, né, vocabulário solto, tudo mais. Daí a gente passa para um outro estágio, que é o ensino fundamental, para ver verbo to be. E daí a gente não sai mais, até o ensino médio. Então, fora isso também, muitos outros alunos investem em outros cursos, investem tempo, dinheiro. Mas o que acontece que na hora de colocar a prova, o que vocês já conhecem, que quem estuda, né, que já passou por isso, já passei por isso também, viu, gente? O que acontece com a gente na hora de realmente expor ali nosso conhecimento, de colocar e aplicar, a gente não consegue, né? Então vamos lá tratar disso também. Não conseguirei compartilhar com vocês a tela, tá? Eu tô aqui no celular, no live do Facebook, mas vamos lá. Três aspectos que a gente vai discutir. O primeiro será como ganhar mais confiança, tá? Para falar inglês em situações mais corriqueiras, tá? Como construir aí essa confidence. O segundo tópico que a gente vai discutir é como não travar ao falar em inglês, tá certo? E o terceiro tópico, que é o mais prático, eu colocarei para vocês aqui algumas estruturas que a gente pode trabalhar para poder aplicar o inglês já hoje, tá? Já no final dessa aula, tá bom? Então vamos lá, gente. Com relação à questão de confiança, eu queria trazer para vocês uma quote, um ditado popular, né, que a gente usa muito, que é esse aqui, que é o practice makes perfect. Em português, ele quer dizer que a prática leva à perfeição. Então ele está muito relacionado ao primeiro tópico aí que a gente vai trazer, né? Que é com relação a como construir mais confiança para falar inglês. A gente sabe que a prática leva à perfeição, isso é verdade, né? Quando a gente quer aprender, adquirir algum conhecimento, aprender a andar de bicicleta, aprender a cozinhar melhor, a gente sempre vai ficando melhor à medida que a gente pratica, né? É o que está aprendendo. Então, assim, com o inglês, com outros idiomas estrangeiros também, não é diferente, tá certo? Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente se envolve com o idioma, não só algo superficial, né? A gente vai conseguindo crescer, né, nesse conhecimento também. Então, essa questão da prática, muitos alunos têm essa dificuldade porque acabam focando mais na gramática, né? Há cursos também mais tradicionalistas que focam mais na gramática, no conhecimento da gramática. E esquecem que para a comunicação a gramática é importante, sim. Ela nos dá essa base, né, de construção de vocabulário, de conhecimento de estruturas. Mas não é só ela, na verdade, não é só ela. Então a gente também tem que focar na parte da comunicação, né? Como se comunicar em situações mais diversas, né? Com o que você tem, tá? Então, a segunda questão que traz aí para construir essa confiança, né, essa segurança ao falar inglês, é a imersão. Gente, o que seria essa questão da imersão? Imersão, a gente pode considerar que é o envolvimento, né, com aquilo que você está se propondo a estudar. Então, por exemplo, um bom exemplo de imersão em língua inglesa é intercâmbio, é viajar para fora para fazer um curso nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Irlanda, né? Muitos alunos fazem isso.
de mergulhar aí no intercâmbio para se forçar a ter esse contato com o idioma. E realmente, essa é uma imersão aí 100%, que você vai estar envolvido ali naquele país, né? Você vai para o curso, você vai andar na rua, você vai ao supermercado, então você está se forçando a sair da zona de conforto e se colocar em situações nas quais você vai ter que utilizar o inglês, não há opção. Então, essa ideia de imersão que a gente tem que trazer para a gente também, gente. A gente não precisa viajar, né, para um outro país para aprender um idioma estrangeiro. É legal, é claro, você vai entrar em contato com outra cultura, né? Você vai estar ali interagindo com pessoas nativas, né? Tem toda essa magia aí, esse contexto, mas não determina você aprender inglês, ter que viajar para um país estrangeiro, tá? Então, é muita questão de... Tem aqui os sonzinhos dos dogs, interrompendo um pouquinho, mas essa questão de você se envolver, tá? A gente pode fazer isso no dia a dia também, isso de nos fazer, né, sair da zona de conforto e aos pouquinhos, tá? Não seria algo tão radical quanto o intercâmbio, por exemplo, mas ir aos pouquinhos agregando, né, inserindo o inglês na nossa rotina. Então, por exemplo, uma coisa tão simples e bacana que a gente pode fazer para tentar já ter esse contato maior, muitos de nós, né, utilizamos aí as redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, quanto YouTube, outras redes, outras plataformas. Então, o que dizer de colocar esses aplicativos com idioma em inglês, tá? Isso já é uma maneira de você estar se forçando ali, né? A gente usa tanto no dia a dia. Então, é uma maneira de você se forçar a começar a ter mais familiaridade com esses termos. Termos tão simples como like, como share, né? Que a gente vê aí em vídeos também. Então, não só esses, né? Claro, mas se forçar a ter esse contato, tá? Um outro exemplo também. Eu sei que muitos gostam de ouvir músicas nacionais, adoram aí as playlists de forró, brega, etc. Ótimo, você pode continuar ouvindo sim, sem nenhum problema. Agora, tenta também conhecer produções internacionais, né? De repente você gosta de algum ritmo, algum artista, então procurar músicas em inglês, só que não se limitar apenas e simplesmente a ouvir aquela música, gostar da batida e tentar acompanhar a música à base do enrolation. Tá? Aí também fica muito superficial, né? Você acaba não aprendendo. A proposta de aprender e praticar não se efetiva. Então, por que você de repente não, para tentar emergir, né, um pouco mais, você procurar a letra dessa música, tentar aprender, né, entender a questão do vocabulário, não é a mensagem da música, e também tentar cantar junto. Que você vai praticar, no caso, vocabulário e pronúncia ao mesmo tempo, né? Quem também curte muito Netflix, então assiste vídeos, né? Seriados, filmes, coloca em inglês, né? Assiste com legenda, põe legenda em português, depois põe legenda em inglês e faz esse jogo, né? Brinca. Você pode, tantos recursos que nós temos aí disponíveis na internet, né? Então, podcasts, tem muitos podcasts disponíveis, textos, e-books, PDFs. Então, gente, assim, hoje em dia, realmente só não aprende quem não quer, ou quem está muito perdido aí com relação a que método, né, é mais viável para si, para estudar. Quem não consegue, talvez, ter uma rotina assim, de estudos que tenha constância, né, consistência também, né. Então, é só focar nisso. A gente acabou de ver, para construir essa questão da confiança, a prática, que é importante, né? Essa questão também da imersão, que é o procurar se envolver, né, com o que você está aprendendo. Isso eu falo envolvimento no dia a dia, tá? Aos pouquinhos, pequenas ações que vão aí juntas fazendo a diferença, tá? No seu nível aí de aprendizado de inglês, tá bom? E a outra questão é se expor a contextos reais de uso. É engraçado que muitos alunos, né, quando estão iniciando aí o aprendizado no inglês, eles ficam imaginando, quando aquele dia que eu vou conseguir conversar com um turista, né, com um gringo de repente, conversar, colocar em prática. Mas quando chega aquele dia, de repente está no shopping ou num passeio aí, em um ponto turístico e se deparam com um gringo, né?
e vem aquela pessoa meio perdida, talvez querendo alguma informação, ou então, enfim, né? Enfim, perdida. Não tá ali tão conseguindo se comunicar bem, né? Com os nativos e sentem-se assim receosos de chegar junto e praticar o inglês. Mesmo sabendo, mesmo tendo passado anos estudando, naquela hora H não ficam tão seguros a ponto de oferecer ajuda e conversar tranquilamente, né? Com receio de talvez cometer erros, ou de não ser compreendido, ou de não poder ajudar porque não está entendendo, né? Então, gente, é necessário que a gente consiga quebrar muito esse bloqueio de se expor, né? Tudo é questão de sair da zona de conforto. Parece ser muito assim clichê e motivacional isso, né? Sair da zona de conforto, ter essa mentalidade de, né, se expor e assumir os riscos, mas é válido para inglês também, assim como para tudo na vida, né? Então, se expor. Você tem aquele amigo ou amiga que sabe um pouquinho mais de inglês, poxa, ao se encontrar com ele, conversa em inglês um com o outro, né? Isso também de colocar sempre, se colocar sempre à disposição. Você vê alguma pessoa que de repente, como a situação do shopping, né, que eu já vi acontecendo com algumas pessoas, alguns alunos relataram também. E é tão bom quando esse aluno, ele sabe, apesar de tudo isso, apesar desse receio de se comunicar, de não ser compreendido, de não compreender, apesar de tudo isso, ele vai lá, mete a cara e conversa com o gringo. É tão bom ouvir depois quando esse momento, né, ele passa e daí o aluno fala, poxa, professor, eu consegui me comunicar, né? Ou apesar das dificuldades, eu consegui. Então, que bacana isso, é muito legal. E até para vocês, como alunos também, a sensação de conseguir se comunicar, né? Um idioma que você está aprendendo, que não é o seu, não é o nosso idioma materno, mas que a gente se propôs a estudar, né? Colocar na prática e daí ver que deu certo. É muito, mas muito satisfatória, viu, gente? Então, é colocar isso em prática, tá? Bem, então, para resumir esse primeiro ponto, né, que a gente se propôs a estudar, a abordar com vocês, que foi a questão da construção da confiança, nós temos aí 3 pontos importantes, tá? O primeiro que é a prática constante, o segundo que é a imersão, tá? O máximo de envolvimento com o inglês possível na rotina, né? Para poder construir esse aperfeiçoamento, né, das habilidades. E o terceiro que é a exposição a situações reais de uso, né? Seja como amigo, seja como turista, tá? Então, primeiro ponto abordado. A segunda questão seria o como não travar, tá, gente, ao falar inglês. Tem muito a ver, está muito associado ao primeiro aspecto, né? Que nós conversamos, a questão da construção da confiança. Esse não travar, sem pensar direitinho, o que seria esse travar? O que causaria esse travamento na hora de você ir lá e falar? Lembra daquele cara que a gente conversou, que viu o gringo lá precisando de ajuda, de alguma orientação, mas travou. Na hora que ele ia, como receoso se ia ou se não ia ajudar, e de repente não foi, né? Ele travou, ele decidiu, optou por não se arriscar e negou ajuda, né? Deixou a pessoa se virar lá sozinha. Então imaginem, nós temos que ter muito claro em nossa mente, né? Essa questão do porquê quem está estudando inglês. Para adentrar, tá, nesse assunto, eu vou trazer para vocês os 4 pontos que eu acredito que são responsáveis, no caso, né, que a falta deles, da clareza deles, é responsável pelo travamento ao se comunicar em inglês, tá? Eu separei aqui 4 pontos importantes. O primeiro é com relação ao propósito, ao porquê. Por que você está estudando inglês? Primeira coisa, né? Eu sei que muitos de vocês estão estudando inglês porque querem uma oportunidade no mercado de trabalho, né? Ou então querem realizar um sonho porque sempre acharam muito bonito quem fala inglês, até em filmes, e quiseram aprender, se propuseram a aprender esse idioma. Outros querem viajar, né? Conhecer o mundo, por que não? Então, cada um de nós tem uma motivação, né, específica, né? O que nós queremos para nós mesmos com relação ao inglês e o que esse idioma, o que o domínio do inglês irá nos proporcionar. Então, tenha isso claro na mente. Por que é que você quer aprender inglês? Tá? A falta disso, bom,
aprender por aprender, aí você não se compromete, né? Em situações como essa do travamento, da insegurança, acabam por se concretizar. E é isso que a gente não quer, não é verdade? Então, tem a questão do propósito, né? Com relação ao estudo do inglês. A prática, mais uma vez, vai sendo reforçada. Eu sei porque eu quero aprender inglês, ótimo. E eu também tenho que saber como é que eu vou chegar lá, como é que eu vou conseguir chegar ao meu resultado, que é falar inglês, né? Então, essa prática vem junto com a constância. É você todo dia ali um pouquinho produzir alguma coisa no idioma, né? Seja descobrir palavras novas, seja ouvir, né? Praticar a pronúncia, conversar com um amigo, fazer uma leitura, enfim, gente. Tem muito a ver com a prática e com a imersão também que a gente viu lá atrás, tá? Então, isso da prática. Falta de prática, você não consegue construir aí, crescer nesse nível de conhecimento para te dar a confiança que você precisa para o quê? Não travar, tá? Então, a quarta questão, que é a confiança, que vai sendo construída, né? Com um propósito claro, porque aprender inglês, esse propósito claramente. A prática também, essa constância, gera confiança, né? E esse fear que muitos de vocês têm, muitos de nós temos com relação ao falar inglês. Quando a gente está aprendendo, a gente se imagina em várias situações, né? Ai, eu vou falar no aeroporto, falar inglês no aeroporto. Ou então, de repente, né? Como é que seria uma situação em um restaurante? Então, a gente aprende muito situações, né? Vocabulário a ser utilizado, estruturas, que tem até um meme muito engraçado no Facebook, que eu vou procurar para postar para vocês depois, eu irei postar na página, que é bem engraçado, que fala assim, tem um personagem, né, que ele, na mente dele, né, eu falando inglês, aí tem lá, ele falando fluentemente inglês, enfim, né, sendo aplaudido, falando inglês, mas que na prática seria expectativa, no caso, que ele está imaginando que está acontecendo, e na prática ele fala uma frase assim, bem nada a ver, né, sem sentido. Então, o que acontece muito com a gente é ter esse medo de não conseguir ser compreendido, né, nas situações. Acontece em português isso, ao falar em público, né? Muita gente tem essa trava também. Imagine em um idioma que você não é nativo, né, que está aprendendo ainda. Então, é normal, é natural, tá certo? A gente só não pode se deixar vencer por isso. Então, esses 4 pontos, isso de propósito, a prática, a confiança, a falta de medo, né? Se você tiver esses 4 e colocar realmente isso, né, para você desenvolver, né, acredito eu que você não terá essa trava na hora de falar inglês, tá? A gente brinca muito, eu brinco muito com os meus alunos, dizendo que nessa hora a gente pode ser sim, sem vergonha, não ter vergonha nenhuma de falar inglês e errar, porque, né, estamos aprendendo juntos. A ideia é você conquistar um propósito maior, seja em sala de aula, né, com um grupo, né, no coletivo ali, ou então em uma situação que você se vê fora ali do seu ambiente natural, né, eu diria, um ambiente familiar, e se expor realmente, não ter esse receio. Porque imagine, mesmo com a dificuldade de conversar com alguém em inglês, e se mesmo com a dificuldade, como acontece com muitos, você conseguir se comunicar e atingir ali aquele objetivo. Porque o objetivo realmente, né, da comunicação é ser entendido e compreender. E mesmo a trancos e barrancos a gente conseguir chegar a esse resultado final. É muito bom, gente. É muito bom mesmo. Então, a gente tem essa questão aí de desenvolver, tá? E evitar esse medo, evitar essa falta de prática. Eu sei que muitos de nós têm uma rotina muito corrida, né? Só que aí o que a gente tem que ter em mente realmente é com relação a o porquê. Lembra do motivo, né, inicial? Então, ter isso claro para conseguir, né, chegar à construção dessa habilidade no idioma e ser fluente ou ter uma boa comunicação em inglês, tá certo? Com relação às estruturas, que é o próximo aspecto que a gente vai trabalhar aqui, estruturas para aplicar na prática e se comunicar no cotidiano, tá? Eu separei para vocês por tópicos. Eu cheguei a divulgar na página há um tempinho um e-book, tá? Com 28 diálogos para falar inglês na prática. Quem já conhece, né, já
já viu, já ouviu os diálogos também, espero que estejam colocando em prática. E eu separei aqui algumas expressões, tá? Alguns termos que eu gostaria muito que vocês praticassem comigo, tá? Eu não tenho como colocar para vocês aqui na tela, como apresentar aqui como está ao vivo e eu não consegui compartilhar com vocês essa tela do computador. Eu vou falar, tá? As expressões, vocês irão repetir comigo e irei falar para vocês o que é depois. Depois da postagem, da conclusão do vídeo aqui, eu vou colocar abaixo, tá, um anexo com as expressões que nós vimos hoje, tá bom? Então, vamos lá? Primeiro, trabalhando os greetings. Greetings, que são as saudações em inglês, tá certo? Falarei todas, tá? A ideia principal aqui não é que você saiba, no primeiro momento, o que está sendo explanado, tá? O que está sendo trabalhado com vocês. A ideia é que vocês pratiquem. Então, eu falarei em inglês e vocês irão repetir, tá bom? Vamos lá. Eu sei que muitas expressões também, só para complementar, muitos alunos já conhecem, que são bem elementares. A ideia é realmente fazer com que quem já conhece, né, reveja, e quem não conhece, que aprenda, né? Quem não conhece essas expressões, que consiga aprender e desenvolver, tá certo? Então vamos lá. Greetings, saudações. Eu tenho aqui hi. Hi. Tenho também o hello. Hello. Good morning. Good morning. Ok? Good afternoon. Good afternoon. Good evening. E good night. Vamos voltar? Hi. Hello. Good morning. Good evening. Good night. Tá? Então vamos lá. A gente acabou de ver as expressões oi, olá, bom dia, boa tarde e boa noite, gente. Sabendo que o boa noite, né, tem duas aí opções, né, sempre. O good evening, usado quando a gente chega em um recinto, e o good night, quando se despede, né, de algum ambiente, tá? Isso sendo à noite. Vamos então para o próximo tópico. Nós temos também o age. Nós vimos greetings, agora o age, que é a idade, tá? Eu tenho duas formas de perguntar a idade, duas maneiras mais usadas. A primeira seria essa aqui. How old are you? How old are you? Okay? Number two. What's your age? What's your age? Qual a sua idade? Tá? What's your age? Qual a sua idade? How old are you? Quantos anos você tem? Certo? Então, não se preocupem. Aqui abaixo eu colocarei depois para vocês o link, tá? Direcionando para esse material em PDF. Vamos visualizar então outro tópico, que seria asking name. Perguntando o nome, tá? Então, nós temos What's your name? What's your name? What's your name? Né? Qual o seu nome em inglês? E eu respondo de duas formas também, tá? Eu posso responder da maneira completa, né? Completinha a estrutura. Meu nome é Jéssica. My name is Jessica. My name is Jessica. Ou simplesmente dizendo que eu sou Jéssica. I'm Jessica. Ou I am Jessica. I'm Jessica. Ok? Então, nós vimos aí greetings, saudações, age, idade e name, nome, tá? Vamos para o próximo. Asking state, state of being, ok? Então, perguntando o estado, sentimentos, emoções, tá? Nós temos uma pergunta que é o famoso como você vai, como você está, né? Em inglês nós temos algumas formas de perguntar isso para as pessoas. Nós temos, vamos colocar aí umas 5 formas, tá? 5 maneiras de perguntar como você está. A primeira é essa aqui. How are you? How are you? Tá? Como você está? How are you? Simples assim.
A segunda, how do you do? How do you do? Como você vai? How are you feeling? How are you feeling? Como você está se sentindo? Tá? Também está relacionado aí a parte da emoção, né? Sensação. How are you going? How are you going? How are you doing? How are you doing? How are you going? Ok? How do you do? E temos também essas mais simples, né? Que eu sempre uso, é a mais informal, que eu sempre uso para começar os vídeos com vocês, que é WhatsApp. WhatsApp, tá? Então, como você vai? Agora, modo de responder essa pergunta, tá, gente? Eu estou bem. I'm, sempre vamos usar a estrutura inicial I'm, tá? I'm okay. Essa é a resposta universal. I'm okay. I'm okay. I'm fine. Ok? Eu estou bem. I'm good. I'm good. Também a mesma tradução, né? São sinônimos. Estou bem também. I'm great. Esse great. I'm great. Estou ótima. I'm amazing. I'm amazing. Estou maravilhosa, tá? E daí nós temos também a parte negativa, né? Quando você não sente nada disso, basta você acrescentar o not. Após o verbo to be, que é aquele verbozinho bem famoso, que todos já conhecem, né? Há séculos. Então, se tem uma estrutura I am, I'm okay, para dizer a parte negativa, eu vou colocar o not, depois o to be. Então, ficaria assim, I'm not okay. I'm not okay, tá? Da mesma maneira com as outras formas. I'm good, I'm not good. I'm fine, I'm not fine. E aí por diante, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui uma outra perguntinha, tá? Que nós sempre trabalhamos quando iniciamos estudos em inglês, que é sobre nationality, tá? Sobre nacionalidade. Vocês percebem também que até aqui atrás de mim, né? Aqui na sala, tem algumas bandeiras de países, não é isso? Então, vamos lá. Para essa pergunta, como eu pergunto para alguém de onde a pessoa é, né? De que país você é? Então, tem uma estrutura em inglês para esse tipo de questionamento, que seria essa aqui. Where are you from? Deu para pegar? Where are you from? Tudo juntinho então agora. Where are you from? Where are you from? Where are you from? De onde você é, tá? E daí a minha resposta eu posso colocar de duas formas. Eu posso dizer o país, meu país de origem. Eu sou do Brasil, né? Ou eu sou brasileira, colocando a minha nacionalidade. Vamos à primeira opção, tá? Eu sou do Brasil. Eu venho do Brasil, né? Então, eu posso colocar assim. I'm, com o verbo to be. I'm from Brazil. I'm from Brazil. Ok? Venho do Brasil. I'm from United States. I'm from United States. Eu sou dos Estados Unidos, tá? I'm from England. I'm from England. Eu sou da Inglaterra, né? Então, todos os três modelos que a gente viu agora, os três exemplos que a gente viu, trabalham a origem de acordo com o país, né? Eu sou de tal país, tá certo? Agora, com relação a colocando nationality, a nacionalidade, como é que ficaria? A gente pode colocar os três modelos dos países que a gente viu, tá? Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, tá bom? Então, como eu colocaria essa expressão? Eu poderia dizer também que eu sou brasileira, né? I'm Brazilian. I'm Brazilian. Eu sou, no caso da Inglaterra, eu sou inglesa. I'm English. I'm English. Ok? E dos Estados Unidos, I'm American. I'm American. Ok? Então, nationality, tá? País de origem e nacionalidade. Estamos só pincelando, tá, gente? Porque é bem introdutório isso, tá?
O outro ponto vai ser com relação a contact. Asking contact. Perguntando sobre o contato, né? Da pessoa, seja telefone, e-mail. Vamos lá? Então, o primeiro exemplo seria esse aqui. What's your telephone number? What's your telephone number? Tá? Quer dizer, qual é o seu número de telefone? Tá certo? What's your telephone number? Qual é o seu número de telefone? Ok. Para eu responder essa pergunta, eu posso responder de duas formas, tá? A forma mais longa, que é mais completa, da seguinte forma: My telephone number is 9678 e colocar aí os números, né, em inglês, tá? Ou simplesmente usar o It's 921 e falar a numeração, tá? Ou my telephone number is ou it's. Simple as that, ok? Simples assim. A outra pergunta de contato que a gente vai ver é essa aqui. Do you have an email address? Do you have an email address? Ou simplesmente, do you have an email? Do you have email? Você tem e-mail, né? Ou qual é o seu endereço de e-mail, né? What's your email address? Ok? Qual é o seu endereço de e-mail? E daí a gente pode colocar, tá? O meu, por exemplo, é o Jessica, ok? Underline Rodrigues, at, que é esse arrobazinho, né? At hotmail.com, ok? Esse dot é o ponto. Hotmail.com, hotmail.com, ok? Ao invés do ponto, dot. E também a pergunta com relação a Facebook e Instagram, ok? Do you have a Facebook or an Instagram profile? E aí, como é que ficou essa? Do you have a Facebook or an Instagram profile? Tá? Então, estou perguntando o que para vocês? Você tem um perfil de Facebook ou Instagram? Né? E daí, para responder da mesma forma, você vai colocar, no caso, o usuário, né? Informar qual é o seu usuário, o seu perfil no Facebook ou no Instagram, tá? Sempre lembrando que o arroba, at, tá? E o pontinho, dot, ok? Então, gente, hoje cumpri a proposta para vocês, tá certo? Eu espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo estreia, né? Nós tivemos aí hoje questões técnicas para resolver. Não consegui compartilhar com vocês a tela, infelizmente, né, a tela do material aqui, mas estarei colocando nos comentários, tá, o link direcionando para esse PDF. E daí eu espero que vocês coloquem em prática, que vocês não resistam, né, a esse fear, esse medo de falar inglês, a colocar em prática, que determinem-se, né, a se dediquem realmente a montar um plano de estudos próprio, independente de metodologia ou independente de professor, que vocês se dediquem realmente, né, a ter esse contato diário com o idioma. 5 minutinhos, 5 minutes, faz uma grande diferença, vocês não têm noção. Porque o que importa ao aprender não é nem a quantidade, mas é a qualidade e a constância desse aprendizado, tá? Não tem aquele ditado que de grão em grão a galinha enche o papo? Pois é muito similar a isso. Mil vezes vocês passarem 5 minutinhos todos os dias, né? Sem falta, 5 minutinhos todos os dias, aprendendo o idioma, se envolvendo, imergindo, né? O máximo que podem com o inglês, do que de repente concentrar tudo em uma aula só de 3 horas ou 4 horas e acabou. Não vou ver mais por uma semana ou 2, né? Esse conteúdo ou ter esse contato com o idioma, tá certo? Então, that's it. É isso por hoje. Eu espero que tenham gostado e nos vemos na próxima, tá? Com mais tempo e de maneira mais completa, tá certo? Kisses. See you soon. Bye.